Convidada a professora doutora Camila Domiti, ela atua no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Possui licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade Federal do Paraná. Desde 2008, é bióloga e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, onde é responsável pelo Laboratório de Ecologia e Conservação e pelo Centro de Reabilitação, Despetrolização, né? E análise da saúde e da fauna marinha. Tem experiência na área de ecologia com ênfase em conservação do ecossistema e biodiversidade marinha. Atua em vários projetos envolvendo toda a parte do monitoramento da população de mamíferos, aves, tartarugas marinhas, assim como desenvolve ações de pesquisa em elasmobranquios. Raias e tubarões. Como é que é? Arraias e tubarões. Arraias e tubarões, gostei. E na linha de governança costeira. Participa de diferentes redes e fóruns nacionais e internacionais referentes ao estudo desses grupos taxonômicos e ações para o planejamento sistemático para a conservação do oceano. Com vistas a atender às prioridades estabelecidas internacionalmente na década da ciência oceânica e que são também de interesse regional, a professora doutora Camila irá abordar os avanços científicos, o desenvolvimento tecnológico e a inovação no ambiente costeiro paranaense. Então, para a gente começar, queria começar aqui, ó. Por que década do oceano e não década dos oceanos? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, a década da ciência oceânica pelo desenvolvimento sustentável, ela veio de uma organização, de uma estruturação, de uma discussão ampla e global e do entendimento de que nós conhecemos muito pouco sobre os oceanos, sobre os mares, sobre os ambientes marinhos mundialmente, que há pouco investimento em termos de pesquisa, em termos de ciência dedicados a esse ambiente e que há uma grande dependência da nossa sociedade humana, da condição, do bem-estar, da qualidade desses ambientes. Então, com esse olhar, em 2017, a ONU, a Unesco, definiu uma nova década que era dedicada a um esforço coletivo e global por esses ecossistemas, por essa biodiversidade e pelas relações todas humanas, né, que envolvem o oceano. E no primeiro momento, a gente passou a chamar de década dos oceanos. Mas ao longo dessa discussão, antes do início da década, porque a década foi declarada para início em 2021, então nós estamos no segundo ano da década, né, vamos colocar assim, o ano ainda inaugural, né, desse processo, mas ainda no processo de formulação, houve um entendimento de que o primeiro passo era nós entendermos que não, por mais que existam vários ambientes marinhos, vários mares, o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, todos eles se conectam e nossas vidas estão conectadas a esse ambiente. E uma forma de interpretar tudo isso era trazer a visão de único. E nessa visão de único, a década dos oceanos passou a ser chamada de década do oceano, pensando num oceano único que nos une, que nos integra e do qual nós somos dependentes. Puxa, muito interessante, gostei dessa explicação, acho que todas as pessoas que estão assistindo estão gostando mesmo, né? E essa questão assim da década da ciência oceânica, queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o desenvolvimento sustentável. É possível? Claro, nós partimos da década do oceano da Agenda 2030, ela é na verdade uma iniciativa, uma forçante para que nós possamos trabalhar em prol da Agenda 2030, que envolve aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que eu imagino que grande parte das pessoas conhecem, mas se não conhecem, procurem na página da Unesco ou na página do próprio governo do estado, né, onde há informações sobre quem são esses objetivos. Lá a gente está falando de justiça social, ambiental, de desenvolvimento tecnológico, a gente fala sobre a vida no mar, a vida na água, a vida na terra, mudanças climáticas, são muitos temas, né? O aprimoramento da educação, da saúde. Então, olhar para todas essas demandas que nós temos como sociedade humana, que nós temos como planeta Terra, né? E pela
perspectiva do oceano. Foi aí que surgiu essa década, assim como há outras décadas propostas pela Unesco, a década da restauração, por exemplo, né? E várias outras. A ideia era que nós conseguíssemos enxergar um pouco mais o ambiente marinho. Então, a iniciativa veio nessa perspectiva da Agenda 2030 e ela ganhou muita força por um relatório que foi publicado na Conferência Internacional dos Oceanos, que demonstrava que apenas 3% do investimento global era direcionado para esse desenvolvimento científico, tecnológico, de inovação para esse ecossistema. No Brasil, esse número também é extremamente baixo. A gente conhece muito pouco do ambiente marinho, a gente não conhece as espécies que vivem lá, as relações, os processos que de alguma forma dominam esse ambiente, e a gente ainda conhece pouco sobre a nossa relação de dependência. Por exemplo, grande parte da população brasileira e global não sabe que a maior proporção de oxigênio é formada no mar, é formada pelo fitoplâncton, né, que são algumas algas que vivem no ambiente marinho. As pessoas não sabem que a regulação do clima, inclusive daquelas pessoas que vivem no interior dos países, né, no nosso caso no Brasil, no próprio nosso estado do Paraná, depende da condição do oceano. É ele que vai controlar as relações atmosféricas de chuva, de seca. Então, por conta de toda essa falta de conhecimento ainda das pessoas com relação a esse ambiente, a década veio com uma força grande e ela tem a ciência como a sua base. A ideia é exatamente fortalecer esse conhecimento com qualidade, com robustez, de maneira integrada, transversal e voltado para o desenvolvimento sustentável, porque a gente sabe que existem as demandas econômicas, as demandas sociais. Então a gente precisa buscar mecanismos de desenvolvimento que garantam igualdade social, que garantam bem-estar à sociedade humana, que garantam saúde, educação à sociedade humana, que garantam segurança alimentar, econômica. Mas como encontrar esses mecanismos, né, Vanessa? Eu acho que esse é um dos pontos. Como que a gente trabalha para esse desenvolvimento? Com tecnologia. A gente precisa desenvolver. E a tecnologia não é só pensar no robô, né? Às vezes a gente fala em tecnologia e inovação, as pessoas falam, vou pensar no robozinho, no computador. Não, tecnologia e inovação são processos. Se a gente também consegue encontrar maneiras melhores de conversar, de trocar informações, de olhar para o território onde nós vivemos, né? De nos relacionarmos com os organismos vivos desse ambiente, tudo isso é inovação, é tecnologia e é ciência, né? A ciência, na visão da década, e eu acho que na visão que nós vemos, nós coletivamente estamos trabalhando em prol da ciência, é a ciência que nos dá condições como sociedade de tomarmos decisões melhores dentro dos processos de escolha do que nós queremos para a nossa geração e para as próximas gerações. Puxa, super importante, gostei. É bem dentro daquela linha que você comentou, logo que você chegou assim, da valorização, né, da cultura oceânica. É tão mesmo. Importante isso, né, da questão da geração, né, principalmente ali que as pessoas acham que só as árvores, né, produzem oxigênio, né, mas está ali o oceano, né, essa questão da qualidade de vida, do bem-estar, né, nossa, bem legal. Dentro dessa linha que você foi falando, né, o que a ciência paranaense já está desenvolvendo? Fico imaginando as pessoas ali pensando assim, puxa, quais serão as principais frentes e conexões já organizadas em prol da década do oceano? Bom, a década do oceano, ela tem alguns resultados esperados, né? Então, o que a gente quer alcançar com ela? A gente quer um oceano limpo, um oceano saudável, um oceano resiliente, um oceano que a gente tenha condições de prever, por exemplo, os eventos estocásticos, como as secas intensas ou as chuvas intensas, um oceano que provê alimento, que provê segurança alimentar, né? Que provê comércio, que provê recursos de maneira geral. Olha aí o petróleo, né? Que a gente tem uma dependência enorme que vem do oceano. Um oceano que a gente consiga usar como uma rede de troca, um ambiente de conexão e um oceano valorizado por todos, pensando inclusive no bem-estar, né? Então, a sociedade paranaense, a ciência paranaense, ela trabalha em prol de todos esses resultados esperados. Eu acho que o que nós ainda não conseguimos avançar é uma visão mais integrada desses processos. Mas nós temos no Estado universidades estaduais, universidades federais, institutos federais, diversas ONGs, o próprio governo do Estado, né, trabalhando em prol de um desenvolvimento sustentável. Sim. Se a gente já tem esse olhar
olhar, a gente só precisa olhar um pouquinho mais para dentro do oceano e para essa conexão continente, atmosfera e oceano, que é o nosso desafio. Nós temos no estado universidades voltadas para a região litorânea, né? Nós temos a Unespar, o Instituto Federal do Paraná, a própria UFPR com campus na região litorânea, que já desenvolve pesquisa não só olhando para o mar como um ambiente físico, para a região costeira como um ambiente físico, mas como um grande organismo vivo, que envolve as comunidades tradicionais, que envolve a pesca artesanal no nosso estado, que envolve as relações extrativistas nessa região, a própria agricultura, né, que é feita nessa área litorânea. A gente tem um olhar muito, muito forte assim, para esse processo de governança, que a gente vai conversar um pouquinho mais, mas que é essa participação da sociedade nas tomadas de decisão. A gente vem trabalhando com a conservação da biodiversidade marinha, né? Eu sempre gosto de lembrar que o nosso estado, ele tem um patrimônio da humanidade no litoral. E eu não sei se as pessoas sabem, mas o patrimônio da humanidade, Vanessa, é o título que tem Fernando de Noronha, é o título que tem a grande barreira de corais na Austrália, que todo mundo quer conhecer. A gente tem aqui. Nosso litoral centro-norte rico, né? É riquíssimo, é um patrimônio da humanidade, não é só nosso, é do mundo, né? A gente tem reserva da biosfera no Paraná. Então, acho que o avanço da ciência no nosso estado é imenso, porque nós já conhecemos uma boa parte dessa realidade da nossa região costeira, mas nós precisamos aprimorar no quê? Nesse entendimento de que tudo está conectado. Então, eu não posso falar em desenvolvimento agrícola no nosso estado, que é tão importante em termos econômicos, sem olhar para o oceano. Por quê? Porque a gente não pode passar por processos de seca como a gente passou em anos anteriores, onde a gente tem perdas econômicas e sociais graves, porque nós não cuidamos da nossa zona costeira. Então essa conversa é o nosso desafio em termos da ciência paranaense e eu acho que da nossa ciência nacional e da nossa ciência global. Perfeito. Fala um pouquinho mais, assim, apresentando o teu currículo, você faz todo um trabalho, toda uma pesquisa e tem atuado nessa parte da linha, né, da governança costeira. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Eu conto. Eu acho bem legal quando a gente fala de governança, Vanessa, e interessante saber que você tem essa formação também, porque quando a gente fala esse termo, as pessoas em geral, elas confundem governança com governo, e não é a mesma coisa, né? Governo é uma estratégia, é uma estrutura, na verdade, né? Política, burocrática, administrativa, né? Que tem um processo, que coordena um processo de gestão, de diferentes frentes de gestão, mas a governança é um processo que envolve sociedade, nós como cidadãos, não só como membros de instituição, que envolve as instituições de pesquisa, que envolve a ciência, que envolve as instituições, por exemplo, do terceiro setor, que envolve todos que de alguma forma dependem ou trazem algum acréscimo para aquele território. Então o processo de trabalhar com governança é desafiador, né? Porque ele envolve muitas visões, muitas culturas, muitas experiências e um ponto bem importante, muitos interesses. E obviamente quando a gente tem múltiplos interesses, o diálogo não é simples. Então o processo de governança é quem nos permite trazer todos os interesses para a mesa e olharmos aquelas vivências e experiências e realidades e interesses de maneira conjunta, pensando o que a gente ganha como sociedade, como coletivo, quando a gente vai mais para uma direção ou quando a gente vai mais para outra direção. E eu acho que trabalhar com governança costeira é um desafio porque a gente está trazendo problemas sociais graves, vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais para dentro dessa discussão. A gente está trazendo a necessidade de conservar, de preservar funcionalidades ecossistêmicas, processos ecossistêmicos, ou seja, relações que vão integrar os seres humanos, que vão integrar os seres não humanos que estão nesse território, vão integrar padrões físicos e vão integrar a nossa política pública, a nossa capacidade legal de gerir essas relações, né? Na zona costeira, a gente tem diferentes espaços, fóruns, instituições, imagina, saúde, né? Saúde oceânica para você. Mas nós temos diferentes espaços que nos permitem
permitem esse diálogo, mas que estão enfraquecidos. E eu acho que dentro dessa discussão maior que a gente vem fazendo, dentro do que eu trabalho, do que eu espero, pensando em décadas para o nosso futuro, nós precisamos fortalecer esses espaços, né? Nós precisamos fortalecer os governos, né? E no nosso caso, o nosso governo estadual, os nossos governos municipais e mesmo o nosso governo federal, para que ele esteja munido de informações para tomar decisões que sejam coerentes, que integrem esses interesses, né? E que garantam que esses interesses vão se articular de maneira a manter a qualidade ambiental, o bem-estar para todos nós, né? E ao mesmo tempo que a gente possa fortalecer a própria sociedade, porque a sociedade ela tem um papel tão grandioso, ativo, protagonista, né, de buscar o que é melhor para ela, buscar o que é melhor para as próximas gerações que ela mesma está provendo, né? E muitas vezes a nossa sociedade acaba optando por um papel mais passivo. Ela não entende o seu poder de decisão, o seu poder de mudança, né? E o seu poder de buscar soluções. Eu sempre gosto de trazer um exemplo que é o lixo. A gente tem falado muito do lixo, né? E o nosso primeiro desafio é o oceano limpo, o oceano saudável. Todos eles falam com o lixo. E a gente tem muito lixo no mar. E esse lixo no mar não brota no mar. Esse lixo no mar, ele, claro, ele tem origem dos navios, ele tem origem de diferentes regiões, ele tem origem daquele lixo que a gente deixa na praia. Mas ele tem origem das cidades. Ele tem origem dos rios. Tem uma campanha linda no Chile que fala: o mar nasce nas bocas de lobo de todas as cidades. E é isso, o lixo é um problema gravíssimo, gente. Hoje a gente tem mais, aqui no Paraná, nós já detectamos 32 espécies marinhas ameaçadas de extinção que já ingerem lixo, que já interagiram de maneira negativa com o lixo. Então, é uma baita preocupação e é uma responsabilidade de todos nós, tanto na geração como na solução. Então, eu acho que o processo de governança é um processo de empoderamento também, de empoderamento social, né? E de aproximação mesmo, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Grande desafio. Muito joia. É tão bom te ouvir assim, com essa alegria, com essa energia boa, né? Pensando no bem-estar da sociedade. Nossa, realmente é muito gostoso. Acho que todas as pessoas que estão ouvindo aqui estão gostando bastante, né? Queria saber um pouquinho da sua pesquisa, né? E das pessoas que estão envolvidas. Quais resultados as pesquisas, os trabalhos desenvolvidos na década do oceano vocês obtiveram, né? Em termos de pesquisa, eu acho que no Paraná hoje nós temos alguns exemplos interessantes, né? Eu vou começar pelo laboratório que eu coordeno, porque, claro, é a pesquisa que eu mais conheço, né? Sim. Nós trabalhamos com monitoramento da biodiversidade e eu acho que o que nós temos hoje é um trabalho, um conhecimento no Paraná muito bom de base científica, ou seja, detecção de problemas. Eu acho que a gente está muito bom em detecção de problemas, mas a gente precisa avançar em monitoramento de problemas e identificação de fontes desses problemas e de geração de tecnologia para sanar fontes. Eu acho que são problemas bem importantes em termos de desenvolvimento da ciência. Por que mapear fontes? A gente está falando do lixo, mas qual é a fonte do lixo? Aonde estão essas fontes? Essas fontes são responsabilidades de quem? E de que maneira a gente pode ativar esses responsáveis? Simplesmente ativá-los vai funcionar? Vai resolver o problema? Não vai. Então a gente precisa desenvolver tecnologia. A gente tem um problema com microplástico hoje. A nossa empresa de tratamento de água é premiadíssima fora do Brasil, mas ela não consegue ainda triar, por exemplo, fármacos na água, compostos químicos na água, microplástico na água. Quem vai conseguir triar isso? Tecnologia. Então nós temos hoje algumas pesquisas feitas, inclusive na Universidade Federal do Paraná, desenvolvendo mecanismos para serem implementados em estações de tratamento de água para coleta de microplástico, que vai resolver um problema da nossa saúde, porque o microplástico, quando chega no nosso organismo, e ele chega, tem vários artigos já mostrando isso, ele vai causar vários danos, incluindo processos, por exemplo, como doenças como câncer e outras doenças associadas. Então, esse desenvolvimento de tecnologia ele já começou.
mas nós precisamos de investimento em um olhar direcionado. E eu acho que essa é uma questão também para a gente trazer para o nosso estado. A gente tem pesquisas de monitoramento da biodiversidade que mostram que as espécies ameaçadas, migratórias ou residentes que chegam no nosso litoral estão doentes. Hoje eu posso dizer para você, Vanessa, com um peso no meu coração aqui, que os golfinhos que usam nossa baía, que têm a nossa baía como sua área de residência, estão doentes. Doentes por conta de contaminação química, por poluição sonora, né? E por outras fontes de poluentes que chegam nesse ambiente e que somatizam, se acumulam no organismo desses animais. Esses animais, eles são sentinelas do mar. E se eles estão nos mostrando que o nosso ambiente tem problema com poluição química e sonora, esse problema também faz mal à saúde humana. Então eles estão nos indicando um alerta. Eu diria que a nossa ciência no Paraná, ela já acendeu várias luzes amarelas pra gente, em termos de saúde do ambiente marinho e costeiro do nosso estado, em termos de falta de desenvolvimento tecnológico, de necessidade de implementação de programas de monitoramento de longo prazo, né, de produção mesmo, incentivo a processos inovadores de governança. A gente está com muitas luzes amarelas pela ciência que nós desenvolvemos até aqui, que nos trouxe esse entendimento. Isso é muito importante. A ciência também é uma janela de entendimento. E a gente chegou no nível de entendemos que temos problemas, que temos desafios. Eu nem diria problemas, diria desafios. Porque a gente vai saná-los com muita ciência, com muita tecnologia e com muita inovação. E eu deixo aqui como um bom desafio para a nossa semana do estado do Paraná, nós olharmos esse prisma, olharmos por esse prisma do oceano e juntos conseguimos entender quais são as nossas prioridades no estado. Nós temos um estado de interesse portuário. Nós temos, né? Nós temos as atividades portuárias como uma das nossas fontes econômicas. Então, o que a gente quer para esse desenvolvimento portuário? Como é que a gente pode melhorar a nossa tecnologia na nossa área portuária para que a gente não tenha tanta emissão de poluentes atmosféricos, que a gente não tenha tanta contribuição de nutrientes no ambiente marinho que geram processos de eutrofização, de alterações na saúde desse ambiente? Como é que essas atividades portuárias podem ser implementadas sem tantos danos e degradação ambiental, sem perdas em saúde, em recurso pesqueiro? A gente pode buscar essa compatibilização. E eu acho que esse é o desafio que eu gostaria de deixar junto com a década do oceano para a nossa ciência paranaense, como que a gente compatibiliza o nosso interesse econômico e social com a nossa dependência de um bem-estar, de uma qualidade ambiental, para que a gente possa garantir tudo que nós temos e queremos, né, para as gerações posteriores também. Eu acho isso bem importante. Quem vem, né? Quem vem depois da gente, o que vai encontrar? Será que ela vai ver golfinho na nossa baía? Será que ela vai ver aves marinhas na nossa baía? Será que ela vai gostar de tirar férias na Ilha do Mel? Eu adoro. Tão gostoso, né? Eu adoro. Ir pra Ilha do Mel, Ilha das Festas, Ilha do Superagui, Guaraqueçaba, Paranaguá. A gente tem lugares tão lindos no nosso estado. Guaratuba, os guarás estão lá agora, né? Será que as próximas gerações vão ver tudo isso? Como é que a gente garante que elas vão ter o mesmo gosto, né, por vivenciar esse litoral incrível, esse patrimônio da humanidade? Nossa, fantástico, né? Sabe, te ouvindo assim e vendo as crianças que chegaram aqui, conta um pouquinho pra gente, assim, sabe? Como é que foi essa tua trajetória e tua escolha, né, por essa área, assim, tão gostosa de ouvir, né? Dá vontade, gente, eu tô com vontade de mudar o curso que eu fiz, sabe, da graduação, só de ouvir você. Vamos levar o pessoal pra biologia. Bom, eu sou filha de um agrônomo, com uma educadora física que sempre trabalhou na área social e com lutas muito fortes em movimentos sociais e coletivos, e sou afilhada de um biólogo amante da natureza e que dedicou 35 anos da vida dele ao litoral do Paraná. Então, eu posso te dizer que a minha história familiar me trouxe exatamente onde eu estou,
sem direito a olhar simplesmente pela janela do desenvolvimento econômico, do social ou do ambiental. Obrigada a olhar para essa visão integrada, e que não é simples, e que não é uma decisão simples também, né? É muito fácil quando a gente tem uma visão só econômica, só social ou só ambiental, quando a gente pode comprar uma luta única sem precisar olhar para os múltiplos interesses e demandas e dependências do território, né? Então eu vim de uma construção familiar, assim, muito do olhar para o coletivo e para o bem-estar de todos, né? Então participei desde criança de várias discussões, conversas, diálogos que me levaram a amar o litoral do Paraná, né? Eu tenho foto no litoral do Paraná desde o ano que eu nasci. Eu tenho a primeira foto, ainda bebê no colo da minha mãe, no farol da Ilha do Mel, desculpa, no farol das Conchas. Eu trabalho na Ilha das Peças e no Superagui há mais de 22 anos. 22 anos? 22 anos já trabalhando nessa área. Vocês viram como ela é novinha? Não sou novinha. Já estou há 22 anos trabalhando no nosso litoral. Então eu acho que a minha trajetória, ela vem dessa relação olhos nos olhos com um lugar que me encanta, que me emociona até agora na hora de falar, mas que ao mesmo tempo me mostra todos os dias que a gente tem muito desafio para superar e que a gente ainda enxerga esse local, esse ambiente, esse território, essas relações em caixinhas, e elas não se encaixam em caixas. Não dá pra gente pensar, eu vou cuidar só da parte física, eu vou cuidar só da parte geológica, só da parte biológica, eu vou cuidar só do parâmetro de saúde, eu vou cuidar só da educação. Se a gente continuar olhando esse ecossistema, essas relações tão complexas que existem no nosso ambiente litorâneo, estadual, litoral brasileiro, né? Em caixinhas, a gente vai ter dificuldade de passar esse desafio, de vencer esse desafio e de garantir bem-estar. Então, assim, eu me emociono em ver, por exemplo, crianças que eu conheci na Ilha das Peças que faziam educação ambiental comigo e que hoje são pais de família, né? Eu tenho hoje na equipe que trabalha comigo pessoas que foram crianças com quem eu fiz atividade de educação ambiental quando eram crianças, né? Em Pontal do Paraná, num projeto que chamava Projeto Caiçara, que era do governo do estado, inclusive. Eles participaram do projeto, vieram a fazer o curso de aquicultura, de biologia, e hoje trabalham com a gente com conservação. Então, assim, dentro da minha trajetória, eu acho que toda essa construção pessoal, ela fez diferença para a minha decisão profissional. Né? Eu gosto muito de ver a ciência sendo falada pela sociedade. Eu gosto muito quando eu escuto um secretário de Estado falando com o empoderamento da ciência na tomada de decisão dele. Eu gosto muito de ver uma criança, por exemplo, falar assim, ai tia, porque a tartaruga não pode comer lixo, né? A gente não pode botar o lixo aqui porque senão a tartaruga vai comer e vai morrer. Eu vou levar o lixo para casa. Ou ela dando bronca no pai porque viu o pai deixando um lixo na praia, por exemplo. Que é isso? É ver a ciência na maneira mais pura, né? Sendo dialogada por todos, sendo praticada por todos. E eu acho que a minha carreira, de alguma forma, me deu essa oportunidade. E eu gosto de conversar com as pessoas, e talvez eu tenha esse entusiasmo na minha fala, porque eu acho que a gente só vai mudar essas relações, a gente só vai avançar no processo da ciência, da tecnologia, da inovação, da governança, no momento que a gente conseguir botar amor nesse processo, né? Botar empatia nesse processo. Então eu vejo que ao longo da minha formação, esses foram os pontos principais. Eu criei empatia, eu me vejo no lugar da fauna, eu me vejo no lugar do ser humano, eu me vejo no lugar de um tomador de decisão, e nesses lugares eu acho que a gente consegue enxergar as perspectivas e os interesses dos outros, né? E talvez trabalhar de uma maneira mais consensual, mais integradora, né? Mais coletiva. Eu acho que é isso. Tem um fato para mim bem importante, assim, eu escutei uma vez de um colega, né, que acho que me motivou e fez parte da minha mudança até como profissional, que ele me trouxe uma história
sobre os tubarões-martelo. O tubarão-martelo é uma espécie ameaçada de extinção, Vanessa, e que usa o nosso litoral como uma das suas principais áreas de reprodução. Ele navega o Oceano Atlântico inteiro e ele vem aqui no Paraná para reproduzir. Então a gente tem a maternidade e o berçário do tubarão-martelo. Só que o tubarão-martelo, para grande parte da população paranaense, ele é conhecido como a muqueca de cação. E essa é uma preocupação porque as pessoas estão buscando se alimentar e vendendo um prato de alimento e propagandeando um prato de alimento porque elas não conhecem a história daquele alimento. Então a gente precisa de incentivos diferentes, a gente precisa de uma cadeia produtiva consciente, a gente precisa comunicar isso. Não é só uma questão de condenar quem é culpado nesse processo, não. É uma questão de entendimento, de comunicação, né? E aí, assim, a gente começou a conversar. Você sabia que o tubarão-martelo, quando ele vem pra cá, ele tá morrendo no berçário? Imagine se eu fosse te contar uma história sobre uma população humana onde as fêmeas morrem na maternidade e as crianças, quando vão pro parquinho, não voltam. Isso te emocionaria, não? Impactante, não? É impactante, né? E é isso que acontece aqui no nosso litoral, por exemplo, com o cação. Mas as pessoas não sabem disso. Aquelas pessoas que capturam o tubarão também não têm uma outra alternativa. Então, ou elas capturam, ou elas vão ter que buscar uma outra oportunidade. Mas essa oportunidade tem que ter valoração econômica. Então, você vendo como as coisas todas se conversam? E eu acho que na minha vida profissional foi isso. Eu fui buscando entender como é que essas coisas se conversavam. Essas conexões, exatamente. Humanizar o processo é importante, né? Para que a gente tenha mais empatia, mais sensibilidade. E a ciência é feita disso. A ciência é feita de curiosidade, de amor, de empatia. Acho que é vida, isso. De vida, né? De vida, exatamente. A década do oceano é pra gente olhar a vida. Quem não gosta de sentar na praia, fechar os olhos e escutar o mar? Nossa, quem não gosta? Brisa gostosa, aquele eu sempre falo isso para as pessoas. Para agora, fecha os olhos e se imagina num lugar calmo e tranquilo. Onde você estará? No mar, em frente ao mar. Na praia. Preferência na praia do Paraná, né? Tão gostosa. Exatamente. Nossa, muito bom. Então é isso. Não querendo abusar muito. Claro. Mas abusando um pouquinho, né? Deixa uma mensagem para nós, para as pessoas que estão ouvindo, que estão aqui, né, vendo essa 19ª Semana de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, né? Nessa questão do bicentenário, da independência, dos 200 anos da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Deixa uma mensagem para nós, né? Por que esse oceano é tão importante, né, para a sociedade brasileira? Quais os caminhos, né, que a sociedade brasileira, né, em termos de planejamento, governança, ela possa estar, né, realizando, né, até para que ela possa, sabe, chegar a um lugar melhor, como já foi dito, do bem-estar, né, nessa questão da década do oceano? Sim. O oceano garante o ar que a gente respira, garante o nosso alimento, garante as nossas questões climáticas, garante que a gente não tenha que lutar com a seca como a gente vem lutando aqui no estado do Paraná, garante que a gente não tenha que lutar contra enchentes como a gente também vem lutando aqui no nosso litoral, garante que a gente tenha produção agrícola e econômica, garante as nossas atividades portuárias, garante as nossas férias, garante saúde, porque garante ar puro para a gente respirar. Então, assim, o oceano garante a manutenção da nossa vida. E hoje, ele faz um chamado com uma luz amarela para todos nós, dizendo, por favor, olhem para mim, né, e mudem a sua forma de se conectar comigo. Eu acho que é esse o chamado. Não importa se você mora em Foz do Iguaçu, se você mora em Umuarama, se você mora em Dois Vizinhos, se você mora em Londrina, Maringá, se você mora em Paranaguá, em Curitiba, né, em Guaratuba, não importa. Olhem para o oceano. Olhem e busquem a sua relação com ele, né? Nós, como seres humanos, temos uma capacidade incrível de criar, de agir, de mudar, de transformar a nossa realidade. Nós transformamos todo o nosso ambiente até aqui.
para nos trazer bem-estar. Então nós precisamos incorporar nesse bem-estar a qualidade ambiental. Ela é parte do bem-estar. Eu não ganho bem-estar só com ar-condicionado, com um tapete bonito, com uma casa bonita. Eu ganho bem-estar com ar puro, com qualidade de água, com qualidade alimentar. E tudo isso depende de uma boa relação com o oceano, e tudo isso depende de ciência, de tecnologia e de inovação. Então todos nós, com a nossa capacidade de transformação, devemos olhar para a nossa responsabilidade, e eu deixo aqui um chamado pela mudança. Seja a mudança mínima de separar o lixo da minha casa, de buscar de que maneira meu lixo pode ser melhor direcionado, de buscar um alimento mais saudável, de incentivar uma cadeia produtiva mais saudável, mais sustentável, de desenvolver uma tecnologia melhor para a minha atividade econômica, né? De me envolver em ações coletivas, de ler mais sobre essas ações coletivas, de conhecer mais, de comunicar mais. E eu deixo um desafio também para nós cientistas, que nós possamos realmente entender que a ciência é a nossa ferramenta de mudança. É a ferramenta que nós escolhemos quando nós demos o passo de nos tornarmos cientistas, nós escolhemos a ciência como a nossa ferramenta de transformação. Então que nós possamos realmente usá-la dessa forma, que nós possamos divulgá-la, difundi-la para a sociedade, para os tomadores de decisão. De nada adianta uma ciência presa numa caixinha ou num artigo científico, se ela não chegar àqueles que podem trazer a ela a capacidade de transformação. Então que nós possamos fazer essas pontes, que nós possamos ser pontes, né? Sermos conexões, sermos os conectores, né? Fazermos as conexões certas para garantir esse processo de melhoria mesmo. Eu espero que no final dessa década, em 2030, com o fechamento da Agenda 2030, com o fechamento da década do oceano, nós possamos olhar para trás e reconhecer que nós avançamos para o bem-estar coletivo, que nós realmente nos empoderamos da ciência, né? E possamos ver, na verdade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, governos, né? Governantes, falando de ciência no bar, falando de ciência na reunião de domingo em casa, no churrasco, e entendendo que a ciência é isso, ela é uma das nossas ferramentas de mudança, sabe? E não está longe, está pertinho. Tá pertinho, gente. Inclusive, a gente precisa correr. Faltam só 8 anos, e a gente sabe que em planejamento 8 anos é curto prazo. Exatamente. Para que a gente possa se mover nesse processo, né? Sejamos ondas, né? Façamos um oceano. E eu sempre gosto de lembrar da frase da Sylvia Arlen, né? Que o oceano se faz de gotas. Então, mesmo que as nossas ações sejam pequenas, que nós possamos colocar essas gotas no oceano, né? E fazer esse oceano realmente mover, né? Se mexer, garantir esse sistema tão complexo e tão rico para todos nós. Acho que é isso, Vanessa. Nossa. Acho que eu deixo essa mensagem, um chamado mesmo coletivo. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar juntos. Isso mesmo, vamos todos juntos. É isso mesmo. Nossa, imensa gratidão. Eu também pela agradeço. sua presença, né? Deixou seu lar, né, em Pontal do Sul, veio para Curitiba para fazer digamos assim, esse bate-papo tão gostoso, tão importante, né? E aqui na Biblioteca Pública, no Paraná, nos nossos 165 anos de existência. Maravilhoso, né? Imensa Maravilhoso. gratidão. Agradeço de coração também. Gratidão a todos vocês e fico chamado. Vamos juntos aí pela ciência, pela inovação, pela tecnologia, pela ciência oceânica e, na verdade, para uma sociedade melhor para todos nós. Isso mesmo. E que viva a década do oceano. Viva!